Apocalipse 1, versículo 4. João às 7 igrejas que se encontra na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, e que era, e que há de vir da parte dos 7 Espíritos que se acha diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, o fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano Rei da terra, aquele que nos ama, digam comigo, aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou do nosso pecado, diz, nos libertou dos nossos pecados. Amém. Poder sentar. Queridos, quando nós olhamos o livro de Apocalipse, nós sabemos que quem escreveu foi João. João que escreve o livro de Apocalipse. E se nós olharmos o livro dos evangélicos, Mateus, Lucas, começa a narrativa do nascimento de Jesus. Mateus e Marcos começam a narrativa do nascimento de Jesus. O livro de Marcos começa no início do ministério de Jesus. Começa no início do ministério de Jesus. Mas o que me chamou mais atenção foi que o livro de João começa no princípio. Lá em João 1, começa no princípio. Quando você se fala no princípio, João está dizendo assim, o ministério de Jesus não começou no nascimento, não começou quando ele fez o primeiro milagre, o ministério de Jesus começou no princípio. No princípio o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, no princípio. Então Cristo já estava no princípio de tudo. Ele sabia, no livro de Salmos 90, Deus fala, antes que o mundo fosse criado, antes que o mundo fosse formado, eu já vos conhecia. Eu sabia que vocês iam estar sentados nessa cadeira, na Igreja Luz da Vida, num culto corajosos, para escutar uma palavra poderosa, que pode mudar a sua vida. Diga comigo, eu estou sedento de conhecer esse Cristo. Pastor, por que o senhor falou isso? Porque nós olhamos a história de João. João, ele nasce na Galileia. Antes do seu nascimento, aconteceu no ano 6, antes do seu nascimento, uma guerra, a primeira guerra em Israel, na Galileia, onde o povo judeu, ele lutava contra o povo romano, porque eles não aguentavam que o povo romano, não suportava que o povo romano estava reinando sobre a vida deles. E aí eles conheceram os manuscritos do Mar Morto, a história bíblica, que se levantaria um Messias, que libertaria o povo de Israel, o povo que estava cativo, e que viria o Messias e libertaria essa nação, mas não através da guerra. Então se levantaria os oportunistas, então se levanta Judas Galileu. Judas Galileu foi um homem que se dizia o Messias, mas não para libertar o povo que estava cativo, mas para fazer tumulto e guerrear contra o povo romano. Em meio a Galileia, tudo isso, pastor Heraldo, João nasce no mais ou menos 10 a 11 antes, até chegar a nós. Então João, ele nasce, ele era de uma família pobre, ele era de uma família que não tinha poderes aquisitivos, como nós falamos hoje, ele era o improvável no meio de toda aquela geração que nasceu como ele. Mas ele, ao longo da história, ele escutava sobre o Messias. E o povo judaico tem uma cultura muito bacana, porque os meninos precisam aprender de Deus, eles precisam aprender da Torá, eles precisam aprender do conhecimento bíblico, porque saberia que viu o Messias, e de repente eles poderiam ser um do Messias. E como João era de uma família pobre, para você entender, o povo judeu, ele tem a faculdade, então precisa ter dinheiro para ir até a escola, para poder então fazer a mitzvot, para poder então fazer a mikra, e aí então ir para o Torá, para outras coisas. Mas para ser um discípulo de um rabi, precisa conhecer um rabi, e esse rabi precisa querer ele como servo, como filho, e querer ensiná-lo, querer instruí-lo.
E João, ao passar do tempo, questionava: eu quero conhecer esse Messias, porque existe uma promessa, porque no livro de Daniel, fala que viria o Messias, que libertaria o povo, que salvaria o povo do pecado, que salvaria uma geração que estava pecaminosa, uma geração que se levantaria, e eu quero fazer parte dessa geração. Diga comigo: eu quero, como corajoso, fazer parte dessa geração. Só depende de você. João estava convicto que ele queria aprender do Messias, que ele desejaria. E naquele tempo, na Galileia, o sotaque deles era diferente, era meio carregado. Ao passar do tempo, no seu crescimento, o seu pai, a gente não sabe porquê na história, ele decide se mudar e foram para a cidade de Cafarnaum. E chegando ali, crescendo, ele procurava o Messias. Ele queria, pastor, andar com alguém que o ensinasse quem era o Messias. Aí eu pergunto para vocês nessa noite, corajosos: qual é o homem aqui que está nesse lugar, que quer conhecer do Messias, que quer conhecer desse Cristo? Nós não estamos falando do Cristo antes de passar depois da cruz. Nós estamos falando do Messias. Como você vai conhecer o Messias antes da cruz? Mas João estava convicto que ele queria conhecer um rabi, que viria a ser o Messias. E então ele convida o seu amigo. Ele convida o seu amigo a sair da cidade de Cafarnaum e vem então para a Galileia, vem para a Judeia. No meio do caminho ele chega no Rio Jordão, e ele encontra quem? João Batista. Ele encontra João Batista, que estava ali no Rio Jordão batizando. João Batista era o Messias e também era o profeta e também era o rabi. Então ele olhou para João Batista e disse: ele não se importa com dinheiro, porque a história que nós estamos conhecendo dele é que ele não se importa, ele prega, ele ensina para quem tem dinheiro e para quem não tem dinheiro. Eu quero dizer nessa noite: não importa como você está socialmente, se tem dinheiro ou não tem dinheiro, o que importa é o Cristo ressurreto na sua vida, para manifestar a glória dele através das suas atitudes. Nós precisamos, querido, entender cada passo que nós damos, que é o Cristo, porque existe uma promessa sobre as nossas vidas. Sim ou não? Você crê nessa promessa? Você é a geração eleita, você é o filho escolhido. Quando nós não entendemos que somos filhos, nós perecemos em algumas situações da nossa vida. Mas quando nós somos filhos, nós começamos a andar de glória em glória, porque não é a bênção que você tem que seguir, é você tem que caminhar no Cristo, no Salvador, na cruz, entender que você tem uma promessa, e quando você está em Deus, são as bênçãos que começam a te seguir, e você vive o sobrenatural e o extraordinário de Deus sobre a tua vida. João estava convicto disso. João decide então caminhar com João Batista. E é tão interessante que quando ele começa a aprender com João Batista, tudo que ele queria conhecer, quanto mais com João Batista ele andava, mais parecido ele estava ficando com João Batista. Porque ele achava que o rabi João Batista seria o Messias. Seria o Messias que ensinaria a andar em pasto verdejante e ser guiado por águas tranquilas. Que meio a tanta dificuldade ele poderia passar, mas no vale da sombra da morte ele não ia temer, porque o Senhor estaria com ele, o rabi estaria com ele. Ei, no meio dessa pandemia, muitos estão se perdendo, porque não entenderam o chamado do Rei dos Reis. É tempo de nós colocarmos a mão, não no nosso coração, na nossa consciência. E quando tudo estava muito bom, nós adorava, aleluia, adorai, 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 em todo tempo. Mas veio a pandemia, veio a dificuldade, eu abandono a igreja, eu abandono Jesus, eu abandono Jesus, eu abandono o Espírito Santo. E aí diz: ei irmão, o que está acontecendo? Eu estou daquele jeito. Aí nós voltamos lá na estaca zero,
aonde temos que voltar a olhar para a escada rolante e desejar passo a passo, subindo degrau em degrau, até chegar no nível de maturidade e dizer: nada mais me tira da posição que eu estou, porque quando eu estava lá, ninguém me ajudou, mas foi a igreja, foi Cristo, foi o ressurreto que me tirou do estágio que eu estava, do lamaçal de pecado, da prostituição, da pornografia, da mentira, do roubo, do engano, e me colocou numa posição de fé. Nós somos filhos. Diga comigo: eu sou filho. E só entendemos que somos filhos quando conhecemos Jesus como nosso Pai. Se nós não conhecemos Cristo como nosso Pai, nós nunca vamos entender que Ele é o nosso Rabi. João desejava isso. E é tão interessante que ele estava ali. Um belo dia, Jesus estava prestes a chegar perto de João Batista para ser batizado. E João Batista diz: eu não sou digno de desatar as sandálias ou de te batizar. Mas Jesus diz para ele, para que se cumpra toda a palavra que foi escrita no Velho Testamento. Eu vou falar desse jeito para você entender. No livro de Isaías, de Amós, de Elias, sei lá quem foi o profeta que falou, meu irmão. Não importa, o que importa é que a essência que você está buscando nessa noite não pode mudar quem você é, porque o Cristo te ungiu, te batizou, te restaurar, e você não pode mais voltar lá atrás. Tem que não mais retroceder, mas seguir para o alvo, para o consumador de todas as coisas, que é Cristo. É Cristo, corajosos. Nós não podemos ser meninos. Nós temos que ser homens firmes, constantes, inabaláveis, como Ele nos diz. Em Atos 1:8 ele diz: eis que te dou poder para pisar em escorpiões, serpente e todas as dificuldades que há de vir sobre a sua vida. Então por isso você é chamado de sacerdote da sua casa. Você não pode ser um fraco. Ainda que eu estou fraco, quando eu digo que estou fraco, é porque eu estou forte. Porque a minha força não é do homem, mas é do céu. Porque o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Pastor, o senhor está doido? Não, está tudo na Bíblia. É só começar a ter intimidade. O pastor já deu aqui como ler a Bíblia. É só ler. Se você ler, você vai ver que o pastor não está mentindo. É tão interessante que os bereanos, quando Paulo pregava, não davam glória. Por quê? Eu não sabia se estava na escritura. Mas eles iam para casa, chegavam para conhecer Rafa, para ver se tudo que ele estava falando estava ali. Incrível que pareça, estava. Chegava no outro culto, quando Paulo abria a boca, cantarabaçou, chorava, meu Deus, a multidão ficava de pé, alvoroçada e dizendo: eu quero esse Cristo, eu quero esse Cristo, eu quero esse Cristo. Sabe por quê, querido? Quem já pisou no Santo dos Santos não sabe pisar em outro lugar. Não tem como retroceder. Ô pastor, eu errei, eu pequei, a carne é fraca. Não, a carne não é fraca, a carne está forte. O que está fraco é o Espírito que habita em você, que você não deixou habitar. Então nós precisamos todos os dias fortificar o Espírito. De que forma? Oração, louvor, leitura. Oração, louvor, leitura. Louvor, oração, leitura. Leitura, louvor, oração. Seja vigilante em todo o tempo, para que os teus pés não vacilem, nem para a direita e nem para a esquerda, mas o teu alvo seja Cristo. Pastor, o senhor tem os momentos ruins da sua vida? Tem. Quem não tem? Mas o que me importa
é saber que sempre eu tenho um amigo, conselheiro que possa me instruir. A Bíblia diz: nunca ande sozinho, ande em dois, porque se um estiver fraco, o outro pode te levantar. Hein, será que você tem uma pessoa que pode caminhar contigo, que pode orar por você, ou você está andando sozinho? Porque quando você anda sozinho, a mente fica vazia, e a mente vazia é a oficina do diabo. Então diga: a minha mente, diga forte, a minha mente nunca estará vazia, porque todos os dias ela é alimentada pela palavra da vida, que está lá no princípio. Quando João fala, estava no princípio, o princípio era Deus, e o verbo era Deus, e se Deus era o verbo, Cristo é o princípio. Cristo era o princípio de tudo, porque precisava se cumprir todas as escrituras, para que ele viesse à terra na forma teofânica de homem, e sofrer por mim e por você. Eu e você não suportaria as 42 chibatadas, com ferros na ponta cortando o seu corpo. Nas primeiras nós desmaiaríamos, nós desfaleceríamos, mas ele não gemeu, ele não gritou, ele não reclamou. Sabe por quê? Porque ele sabia que você estaria sentado aqui através da cruz. Meu Deus, era para dar um glória muito forte, meu irmão. João entendia isso, João entendia esse princípio. E quando Jesus veio ser batizado, João Batista batiza ele sai. No outro dia, estava João e André, o seu amigo, com João Batista. E Jesus vem passando, João Batista grita: Ei, esse é o Messias, que tirará o pecado do mundo. Show, cantará, baçou. Ei, meu irmão, se esse camarada grita ali afora agora para mim e diz: ali é o Messias, meu irmão, eu me jogo por inteiro. Eu me jogo por inteiro. Como é que é a música? Toca aí, tem. Eu me rasgo. Olha aí, olha aí. Presta atenção. Presta atenção. Faço tudo, mas vem esse é o momento. novamente. Fique de pé. Fique de pé. Mas eu vou voltar. Fica de pé. Não perdemos a linha da raciocínio. Na mirra. Presta atenção. Mas peço que tua presença, a presença vai aumentar na sua vida. A presença de Deus irá aumentar a intimidade na sua vida. Eu me rasgo. Agora, se rasga aí. Eu me rasgo. Davi se rasgou por inteiro, para que Deus mudasse a história dele. Davi se rasgou por inteiro. Eu mergulho na mirra ardente. Começa a mergulhar. Começa a mergulhar. Começa a mergulhar aí. Começa a mergulhar aí. Chorou, cantará, passou. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Olha só quem já pisou. Se eu passar, olha só. E se eu passar, e se eu passar pelo olha só, você está passando pela pandemia. Covid não vai te pegar. Oh, Jesus. Show. Longe dos santos, não sei mais viver. E quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Você não vai saber mais viver em outro lugar, a não ser na presença de Deus. Clama pela glória, clama pela glória. A glória de Deus. Quem já pisou? E quem já pisou no santo do
glória de Deus. Olha só. Fica aí, ministério. Segura, ministério, não sai. Olha só. João, quando escuta aquela palavra de João Batista, João ele diz assim: se esse é o Messias, se esse é o Messias, eu vou seguir ele. Se esse é o Rabi, eu vou seguir ele. E o que acontece? Ele olha para João Batista. João Batista diz para ele: vai, porque esse é o Messias que há de libertar o povo. E ele segue Jesus. Presta atenção. Ele, André, ele sai correndo. Ele encontra Jesus. Jesus para, olha para ele. E Jesus pergunta: o que vocês querem? Eles perguntam para Jesus: onde é a sua casa? Ele: não me importa onde é a minha casa, mas vocês querem me seguir? Eu quero, porque tu é o Messias. Tu é o Messias que vai libertar. Tu é o Messias que vai salvar. Tu é o Messias que vai transformar. Tu é o Messias que vai me chamar de filho. Tu é o Messias que vai me chamar do discípulo de amor. Ei, não importa como você entrou aqui, o que eu quero te dizer, que essa noite irá mudar a tua história. Como marido, como pai, como profissional, como sacerdote, Deus há de mudar a tua história. Abre o teu coração, porque quem pisar no Santo do Santo não é mais do mesmo. E quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Mais uma palavra de revelação para vocês. É mais interessante que João, quando começou a seguir Jesus, ele tinha a idade de 15 anos de idade. Ele não passava dos 18 a 20 anos. Porque lá em Êxodo 10, 11, fala que todos pagariam imposto acima dos 20 anos de idade. E os discípulos estavam com Jesus, os 12. E Jesus, quando fala para pagar o despojo lá, pagar o que tinha que pagar, só Pedro e Jesus pagou. E Mateus não pagou, porque Mateus era um cobrador de imposto. Então demonstra que todos os outros discípulos tinham abaixo de 20 anos. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque aqui tem homens de 25, 30 anos, 33, 40, 50, tem 20 anos. Ei, não há idade. O que precisa é ter o coração de Deus. Não importa como você chegou, porque ele disse assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e vos carregados, e eu vos aliviarei. O meu fardo é leve, o meu fardo é leve. Troca comigo, teu fardo está pesado. Traga até mim, traga até o altar, porque eu vou te aliviar desse fardo pesado que está sobre as tuas costas. Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver,
clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, bota a mão no seu coração, querido. clamar pela glória, a glória de Deus. Eu quero perguntar nessa noite, de repente que você, corajoso, entrou aqui desanimado. Aconteceu alguma coisa durante a semana e te deixou para baixo, te deixou desanimado, angustiado. Você pensou em desistir do ministério, dos sonhos, dos projetos que Deus estabeleceu para você. Você não precisa ter vergonha, que aqui ninguém está para apontar o dedo para você. Ninguém está aqui para te julgar. Eu quero te convidar, porque eu uso o altar como a cruz de Cristo. Ele diz: traga todas as suas dificuldades à cruz. Eu quero te convidar a sair do teu lugar e vir aqui na frente. Eu quero te convidar. Esse louvor vai mudar a tua história e nós vamos estar orando por você. Eu quero te convidar, porque hoje o céu vai se abrir para você. Muitos estão dizendo: o céu está de bronze. Mas eu digo nessa noite: o céu vai se abrir para você. O céu vai se abrir para você. O céu vai se abrir. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Há um mover de Deus aqui. Há um mover de Deus aqui. Quem era Jesus? Jesus, o ressurreto. Jesus, o Pai. Jesus, o amigo. Jesus, o Consolador. Jesus, o Redentor. Pastor, ministra sobre ele aqui. Ministra sobre ele. Show. Pode descer. Meu amado é o mais belo Meu Deus, meu Deus, há um mover de Deus aqui. Há um mover de Deus aqui. Carioca. Show. Ele cantará la vassoura, ele cantará a vassoura. Chore, cantará a vassoura. Olha aqui, Carioca. Ministra sobre ele. Meu Deus, ao mover de Deus. Olha essa canção. Olha o mover de Deus. Ao mover de Deus. Ao mover de Deus. Pastor Diogo. Olha o que Deus está fazendo aqui. Homens se rendendo ao Senhor. Homens se rendendo ao Senhor. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Deus é o reino dele. Deixa o reino vir sobre a sua vida. É o reino de Deus. É a glória de Deus sobre a sua vida. É a glória de Deus sobre a sua vida. É a glória de Deus sobre a sua vida. É o reino de Deus. É os homens voltando à essência. É os homens voltando à essência. É os
intimidade com o Pai. É os homens voltando, chorando, chorando. É poder em tua, é agora pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é poder em tua, é agora pra sempre. Que eu diminuo. É desse jeito. Que ele apareça, Acontecendo por aqui, queridos. que eu me Você que está na internet aí, começa a colocar a mão no teu coração, porque Deus há de abrir a porta do céu sobre a tua casa, sobre a tua vida. Quero te convidar a aceitar Ele como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Não aceita menos do que Deus te deu. Não aceita menos do que Deus está te dando. Uma nova história. Deus está escrevendo a sua vida com a sua glória e todo o seu amor, infinita unidade, servo de todos. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real. Tua voz ecoa em teu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em teu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz é preciosa, eu sei. Você é precioso, tudo que eu mais Senhor. quero é te ver. Nada vai te derrubar. Me envolva com Nada tua vai te glória e derrubar. poder. Nada vai te Tua frustrar. majestade Nada mais. é real. Nada mais. Toma posse dessa palavra. Você é um João na terra para proclamar as boas novas do reino. Aonde você estiver, a tua casa você é sacerdote. Deus te escolheu. Yeshua, Coloca a mão no teu coração. Coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração. Diga comigo assim, bem alto. Senhor, bem alto, corajoso. Senhor, o meu coração é teu. Nada mais vai ser oculto e escondido para me pecar, para eu errar. O meu coração é teu. A minha vida é tua, porque não sou eu mais quem vivo, mas o Senhor vive em mim. E a partir de hoje vou me posicionar como um corajoso, como os valentes de Davi, porque o Senhor me restaurou, me abençoou e vai mudar a minha história. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor. Celebração agora, celebração, celebração, celebração. É hora da celebração.
coral lindo. Mais forte. Mais forte, coral. Esse é o coral do céu. Os anjos pararam de cantar agora, Santo, Santo, para o Senhor ouvir a tua voz. Meu Deus, que lindo. Que lindo, Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu Deus, não dá para parar. Olha só.